Olá, alunos! Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula de ciências. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre seres vivos e não vivos e um pouquinho sobre vírus. O que será que são os vírus, né? O que será que são os seres vivos e não vivos? Mas primeiro nós vamos fazer os nossos combinados, que é ficar em casa, lavar as nossas mãos e ir para aquele lugarzinho especial que a gente sempre vai para estudar. Nós vamos pegar nosso caderninho, colocar a data de hoje, aula 7, ciências. Mas hoje a professora trouxe uma música diferente para vocês e eu quero que vocês já comecem a prestar atenção na letra dessa música. Então, enquanto vocês vão lavar as mãos, preparar esse lugar, eu quero que vocês vão escutando a letra dessa música, que é muito interessante. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ela no dia de hoje e tem a ver com a parte da gente lavar as mãos. Então, vamos lá? Germes viajam por aí, pode crer. Se cuide bem, senão pegamos você. Tosse, espirro e até um resfriado. O que fazemos? Tome cuidado. Não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos. Nós somos cientistas espertos que depois da diversão lavamos bem a mão antes do arroz com feijão. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Estamos em tudo que você pegar. Bem escondidos, não vamos achar. E nas suas mãos estaremos presentes. E vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Germes viajam por aí, pode crer. Se cuide bem, senão pegamos você. Tosse, espirro e até um resfriado. O que fazemos? Tome cuidado. Não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos. Nós somos cientistas espertos que depois da diversão lavamos bem a mão antes do arroz com feijão. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Estamos em tudo que você pegar. Bem escondidos, não vamos achar. E nas suas mãos estaremos presentes. E vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Gostaram da música? Anotaram a data de hoje, aula 7, ciências. Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos na nossa última aula. Foi muito legal, né? Eu quero deixar aí um abraço, um beijo para os professores que estão acompanhando a aula, para os estudantes que estão participando. A professora tem recebido muitos vídeos, muitas fotos de atividades, até eu coloquei algumas aqui. Então, nós trabalhamos sobre fontes de calor, né? Fontes naturais e fontes artificiais de calor. E a professora recebeu, olha essa daqui, olha, do Davi, lá da escola Júlia Amaral de Lena. Ele encontrou outras fontes de calor artificial. Ele colocou uma bolsa de água quente e um aquecedor de água a gás. E ele mandou a foto do caderninho dele para a professora Lígia. Olha só que interessante. Então, quando a gente procura, a gente encontra não só as que eu indiquei, mas quando a gente começa a pensar, a gente começa a encontrar outras fontes de calor também, naturais e artificiais. Depois a gente falou um pouquinho sobre condutores de calor. Quem conduz bem o calor e quem não conduz bem o calor. Aí, gente, a gente volta a trabalhar todas aquelas propriedades dos materiais. Lembram? E quando a professora trabalhou sobre isso, lembra que eu falei? Não era para fazer em casa. E no dia eu até esqueci que eu ia comentar com vocês da aula que a gente falou sobre os perigos dentro de casa, lembram? Por que a gente não pode fazer isso em casa? Porque a gente ia mexer com água quente, né? Água quase fervendo. E é um perigo que a água caísse em vocês. Por isso que eu falei, só observem, não façam em casa. Então, essa aula a gente também teve aqui nas nossas aulas virtuais. Então, é muito importante que a gente sempre esteja associando o que nós estamos aprendendo. E sobre isolantes térmicos foi muito interessante, porque eu recebi vários vídeos. E todos os vídeos que a professora recebeu foram assim. Primeiro derreteu no papel toalha,
ou crianças colocaram num papelzinho higiênico, e o último foi se surpreenderam porque foi na lã. No plástico, no papel alumínio e no papel, no jornal ou no papel do supermercado, deu uma diferença. Foi muito interessante observar que deram diferentes resultados. Então, alguns alunos tiveram resultados diferentes assim no plástico, no papel alumínio e no papel do supermercado. Mas a lã e no papel toalha foi o mesmo resultado. O primeiro que derreteu foi o papel toalha, o papel higiênico, e a lã, algumas pedras de gelo estavam secas ainda. Então, qual foi o melhor isolante térmico? O melhor isolante térmico foi a lã, e o que isolou pior, vamos dizer assim, foi o papel higiênico ou o papel toalha. Esse resultado, gente, nos outros materiais é porque depende da temperatura que estava no dia, do local que você fez a experiência, se era um dia quente, se era um dia frio. Então, as experiências, elas podem dar esse resultado variado, mas a gente descobriu qual que era o melhor isolante térmico e qual era o pior. Então, a professora vai mostrar algumas fotos para vocês. Aqui, ó, o Miguel, lá da Escola Municipal Arapongas, ele fazendo a experiência. Ele até mandou o vídeo para a professora, mas ficou muitos pedacinhos e não deu para a professora colocar o vídeo todo, mas ele fez, muito interessante o Miguel, parabéns. Aqui nós vamos assistir no vídeo da Natália, fazendo a experiência. Então ela fez toda a experiência e ela enviou para a professora. Eu quero que vocês assistam como que a Natália fez. Assim, quem não teve oportunidade de fazer em casa, pode observar como que é feita essa experiência e como foi o resultado, combinado? Depois de 5 minutos, o papel toalha, ele ficou mais molhado. Ele derreteu primeiro do que todos os outros. E o segundo foi esse, que ele rasgou. Ele rasgou aqui atrás, ó. Tá parecendo até o gelo já. Tá meio molhadinho já o papel. O terceiro foi esse, o papel alumínio. Abra pra gente ver. Ele tá até saindo água já. Ó. Tá bem derretido. Bem mesmo. E o plástico? O plástico, ele não derreteu nadinha. Olha que incrível. Ele só derreteu um pouco, assim, molhadinho, assim, mas não derreteu quase nada. E na lã? E na lã, eu não sei. Ó, surpresa. Gente, a lã, ela não derreteu nada, só ficou molhada. Não derreteu nadinha mesmo. E hoje nós vamos começar a trabalhar um novo conteúdo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e seres não vivos, ou componentes não vivos do meio ambiente. Vocês já pensaram aí na casa de vocês o que são os seres vivos e os seres não vivos? Então, os seres vivos são aqueles que vão ter um ciclo de vida. Então, o que quer dizer isso, professora? Um ciclo de vida. Então, eles vão nascer, eles vão crescer, eles vão se reproduzir, né? Na nossa espécie humana, às vezes as pessoas não têm filhotes, não geram filhotes, mas eles vão se reproduzir, vão se desenvolver e eles vão morrer. Já os seres que são não vivos, ou que a gente considera componentes não vivos do ambiente, eles não vão ter esse ciclo de vida. E os seres vivos também, eles vão precisar o quê? Vão precisar respirar, vão precisar se alimentar, vão precisar de água para sobreviver. Os componentes não vivos, eles não vão necessitar disso. Então, por exemplo, ali a borboleta. Se a gente for observar a borboleta, ela tem todo esse ciclo de vida. Então, ela vai precisar nascer, ela vai se desenvolver, ela vai passar até por uma fase que a gente chama de metamorfose, né? Que ela é lagarta, ela come, se alimenta enquanto ela é lagarta, porque ela vai passar uma fase hibernando lá, até ela virar uma borboleta. Então ela passa de uma lagarta para borboleta. Depois dessa fase, daí ela vai fazer o quê? Ela vai ficar um tempo lá polinizando as flores, depois ela vai morrer. Então ela vai passar por um ciclo de vida. E para tudo isso ela vai precisar do quê? Vai precisar se alimentar, vai precisar do ar, que a gente respira. Então ela tem um ciclo de vida. Já se a gente for observar ali que a professora colocou a pedra, alguém já observou as pedras? Elas têm um ciclo de vida, elas precisam se reproduzir, precisam se alimentar, precisam tomar água, elas não vão necessitar. E se a gente for pensar ali nas frutas e nos vegetais? Como será que acontece? Será que eles precisam se alimentar? Será que eles têm esse ciclo de vida, eles vão se desenvolver, crescer, morrer?
Embora os vegetais eles não tenham, né, que se alimentar, eles se alimentam o quê? Eles pegam a energia que vem do sol e eles fazem a fotossíntese, que vocês vão aprender mais pra frente. Mas eles são seres vivos sim, eles precisam de água. Se já tiveram uma plantinha, se vocês não derem água para ela, se vocês não colocarem ela no sol, o que vai acontecer com essa plantinha? Ela vai acabar morrendo. Então, e o sol que a gente tá lá, que ilumina nossos dias? Mesmo quando a gente não tem sol, o sol continua lá. Será que ele tem essa necessidade de beber água? Será que ele tem esse ciclo de vida de se reproduzir, de gerar filhotes? Ele não tem, né? Então, alguns seres são vivos, outros seres não são vivos, são componentes não vivos do ambiente. E tem aqueles que nós que fabricamos, que a gente considera que são feitos pelos seres humanos. Por exemplo, essa mesa que está aqui, se a professora pegar aqui um lápis, olha, como que eu posso dizer assim, ai professora, o lápis é vivo ou não vivo? É um componente que o ser humano fez. Então, a professora vai, daqui a pouco vou colocar um quadrinho para vocês pensarem. Vocês podem utilizar essas imagens que a professora colocou aqui, mas vocês podem ver na casa de vocês, observar na casa de vocês, o que na casa de vocês tem que são seres vivos, componentes não vivos do ambiente e aqueles que são feitos pelo homem. E daí nós vamos fazer uma atividade, um quadrinho, a professora até colocou aqui, ó. Sem ele a gente vive sem o ar? A gente não vive, mas ele é considerado um componente não vivo. O sol é considerado um componente não vivo. E daí coisas feitas pelo homem. A mesa, a cadeira, essa garrafa que a professora tem aqui. Então vocês vão fazer o quê? Vão pegar esse quadrinho e a gente vai fazer uma lista dos que a gente considera seres vivos, componentes não vivos e coisas que são feitas pelo ser humano. Para a gente continuar conversando sobre isso na próxima aula, que agora vai ser o que nós vamos trabalhar, vão ser esses conteúdos, componentes vivos e não vivos do meio ambiente. Combinado? Então a professora vai deixar esse quadrinho por alguns minutos para vocês poderem copiar.
dentro desses seres vivos aí que a gente está trabalhando, gente, tem alguns, quem já ouviu falar assim, a mãe comprar um produto e falar, esse aqui é bom para os germes, ou numa propaganda é muito comum a gente ver, né? Esse produto é bom para os germes. E vocês observaram que a nossa música, ela fala sobre isso, né? Que os germes viajam por aí, pode crer. Então a professora vai colocar a música com vocês observando a letra dessa música, que ela fala que os germes viajam por aí. E que a gente tem que tomar cuidado. Como que a gente vai tomar esse cuidado? Lavando as mãos. Então, enquanto vocês observam essa letra dessa música, eu quero que vocês observem a letra com a letra inteira e escutando a música, porque é muito importante que vocês consigam ver o que a letra traz. E fiquem pensando, o que será que são esses germes? Será que vocês já ouviram falar? Já viram um germe por aí? O que será que se trata esses germes? Quem já ouviu falar? Quem já viu escrito em algum produto ou já viu alguma propaganda? Eu já ouvi, vocês já ouviram? Quem são esses bichinhos ou quem será que são esses tal de germes? Germes viajam por aí, pode crer. Se cuide bem, senão pegamos você. Tosse, espirro e até um resfriado. O que fazemos? Tome cuidado. Não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos. Nós somos cientistas espertos que depois da diversão lavamos bem a mão antes do arroz com feijão. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Estamos em tudo que você pegar. E escondidos não vamos achar. Nas suas mãos estaremos presentes. E vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Germes viajam por aí, pode crer. Se cuide bem, senão pegamos você. Tosse, espirro e até um resfriado. O que fazemos? Tome cuidado. Não, vocês não vão pegar a gente, porque lavamos sempre as mãos. Nós somos cientistas espertos que depois da diversão lavamos bem a mão antes do arroz com feijão. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Estamos em tudo que você pegar. E escondidos não vamos achar. Nas suas mãos estaremos presentes. E vamos tentar deixar vocês doentes. Lava, 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 esfrega, esfrega a mão. Tem que lavar bem com água e sabão. Então agora que a gente já deu uma olhadinha na letra da música, vocês escutaram ela, a professora trouxe aqui para a gente discutir. Vocês já ouviram falar nos germes? O que eles são? Você já os viu? E eu queria que você fizesse um desenho para mim de como que você imagina que é esses germes. Como será que eles são? Será que tem olho? Será que tem nariz? Será que tem boca? Será que não tem nada disso? Como que você imagina que são os germes? Em algum momento da vida vocês já ouviram falar deles? Ou já tiveram oportunidade de ver esses germes? Porque às vezes vocês já tiveram algum contato aí, já viram, tiveram a oportunidade de conhecer os germes. Então a professora queria que vocês desenhassem como que vocês imaginam como eles são, porque depois eu vou mostrar quem são os germes na verdade para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês desenharem os germes.
Eu estou só imaginando os desenhos que saíram. Quem puder, manda para a professora dar uma olhada que vocês imaginaram que são os germes. Agora eu vou mostrar para vocês quem são os germes de verdade. Olha só, os germes eles também são conhecidos como micro-organismos e eles somente podem ser vistos no microscópio. Eles não podem ser vistos a olho nu, só no microscópio, ou no microscópio óptico ou no microscópio eletrônico. E esses germes são quem, pessoal? São as bactérias, existem bactérias do bem e bactérias do mal, vocês vão estudá-las um pouquinho mais para frente. Os fungos vocês já devem ter visto, porque eles vivem geralmente um grudadinho no outro e eles são aqueles bolor do pão, vocês já viram? Então esses são os fungos, também são considerados germes, que são os micro-organismos, geralmente nós chamamos de micro-organismos. Os protozoários, que causam doenças, às vezes a gente tem protozoários que causam algumas doenças, e esse que a professora vai falar, que é o diferentão aí que a gente fala, são os vírus. Por que os vírus são diferentes dos outros? Eu vou explicar para vocês. Então, quando a gente fala em germes, eles são, na verdade, micro-organismos, que são as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus. Vocês vão escutar falar muito deles daqui para frente, quando vocês estiveram no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, vocês vão ouvir falar bastante. E agora é óbvio que vocês têm ouvido falar muito no vírus. Quem não tem ouvido falar no vírus, né? A gente tem ouvido falar muito por causa do coronavírus, do Covid-19. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são os vírus. Será que eles são seres vivos? Será que eles são seres não vivos? Quem será que são esses vírus? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, quando a gente falar de micro-organismos, nós estamos falando desses seres aqui. Será que vocês acertaram o desenho de vocês? Será que eles têm olhos, olha ali, nariz, boca? Como que eles são? Será que vocês acertaram? Eu quero só ver o desenho de vocês, combinado? Então, aqui, olha, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que são os vírus. Até hoje a gente tem muita polêmica. Alguns cientistas dizem que eles são seres vivos, outros dizem que eles são seres não vivos. Por que eles dizem que eles não são seres não vivos? Porque os vírus, pessoal, eles não têm vida se eles não estiverem dentro do corpo, dentro da célula de um outro ser vivo. Então, eles não vão conseguir fazer o ciclo que a gente fala lá que ele tem que ter de respirar, de se reproduzir, se ele não estiver dentro de um outro ser vivo. Então, ele é chamado de parasita. Um parasita que a professora pode citar, que talvez vocês já tenham visto, por exemplo, é o piolho. Quem já viu um piolho? Piolho é considerado um parasita. Onde que ele parasita? Ele fica lá chupando sanguezinho lá na nossa cabeça, lá. E daí, só que ele dá para ver, né? Dá para tirar. Ele é um parasita que está fora do nosso corpo. Outro parasita que a gente pode ver é a pulga no cachorro, por exemplo. É um parasita. Só que o vírus é um parasita que ele fica, sabe aonde? Dentro da nossa célula. E ele funciona assim, ó. Ele só vai se encaixar, aqui a professora até trouxe, eu não achei a fechadura desse cadeado aqui, a chave desse cadeado, desculpa. Mas o vírus, ele se encaixa bem certinho assim, ó. Faz de conta que aqui é uma célula do nosso corpo e aqui é o vírus. Então, quando o vírus chega, ele vai se encaixar na célula. Se encaixa só no tipo certinho de célula. Se essa célula não for certa para ele, ele não vai se encaixar. O vírus não se encaixa na célula. Então, os vírus, embora eles sejam seres muito assim simples, eles são muito espertos. A professora vai até mostrar para você. Aqui, olha. Então, o vírus, ele é muito simples. Ele só tem o material genético dele, que é o que ele vai transmitir para a célula, e ele é como se fosse um envelope envolvido por uma gordura em volta, que a gente chama de lipídios e proteína. E ele entra dentro da célula, só que ele é muito esperto. Quando ele entra dentro da célula, a professora trouxe aqui vamos dizer assim, eu quis fazer para vocês um exemplo, como que acontece. Então, aqui mais ou menos, vamos supor que esse aqui é o nosso vírus. Então, o que acontece? O vírus, ele é muito simples, mas ele é muito esperto. Ele só tem em volta dele aqui uma gordurinha de lipídios e proteínas e não tem mais nada. E dentro dele ele carrega o material genético dele, que quer dizer quem é ele, como que ele vai se reproduzir, o que ele vai causar na gente. E ele entra dentro da célula. A gente vai fazer de conta que a bexiga é a nossa célula. Então ele entra lá dentro da célula. Quando ele entra na nossa célula, o que ele faz? Em vez da nossa célula, lembra assim, ó, que é igual a chave e a fechadura. Cada célula vai ter um tipo de vírus específico.
Quando ele entra dentro da nossa célula, ele começa a fazer o quê? A célula, ela para de fazer o que ela estava fazendo e ela começa a produzir somente vírus. Então, a professora vai encher aqui um pouquinho. Faz de conta que é a sua célula, que essa bexiga é a célula. Ó, começa a produzir só vírus. Chega uma hora que a célula tem tanto vírus dentro dela que acontece o quê? Ou ela se desfaz, ou ela vai, olha aqui, ó, estourar. E daí ficou cheio de vírus. Esses vírus aqui, ó, eles vão infectar outras células. Então, embora o vírus seja muito simples, ele é muito esperto. Por isso que acontece o quê? Agora está tendo o coronavírus, ele está se espalhando muito rapidamente, porque quando a célula fica cheia de vírus, ela se rompe ou ela estoura, e esses vírus aqui, ó, cada um deles vai entrar em outras células e vai fazer isso com todas as outras células. Tem pessoas que têm um organismo mais forte, então vai acontecer o quê? A gente vai conseguir se defender. Mas tem algumas pessoas que não conseguem se defender ainda, que daí ficam num caso mais grave. Mas não existe só o coronavírus, não. Existem vários outros tipos de vírus que a gente vai conversar sobre eles hoje. Então, a professora vai passar um outro vídeo, um áudio para vocês aqui, ó, como o vírus entra no nosso corpo. Então, como que será que daqui, ó, como que ele vai entrar lá dentro da nossa célula? Nós vamos escutar esse vídeo agora. Universidade das Crianças. Meu nome é Inácio, eu tenho 10 anos e quero saber como que o vírus entra em nosso corpo. Oi, Inácio, você deve saber que os vírus são seres muito pequenos, menores ainda que uma bactéria que a gente só vê ao microscópio. Mas como um vírus entra na gente? Você iria imaginar que o nosso corpo tem barreiras para sua entrada? Pois tem sim. A pele é a primeira barreira natural e o vírus consegue ultrapassar quando temos uma ferida, por minúscula que seja, ou através dos olhos, da boca e principalmente através do nariz. Uma vez dentro do nosso corpo, o vírus precisa entrar dentro da célula para que ele possa se multiplicar e sobreviver. Para isso, ele se encaixa na superfície de uma célula, como chave e fechadura fazem, e então fica fácil entrar. E cada tipo de vírus tem um tipo preferido de célula. Por isso, os vírus são capazes de causar doenças diferentes, como sarampo, a gripe, a cachumba, a dengue e a AIDS. Mas não precisa ficar assustado. O fato de você ficar perto de uma pessoa gripada não significa que você também vai ficar doente. O seu corpo tem células que são capazes de destruir o vírus e assim impedir a doença. Essas células fazem parte do seu sistema imune, que são importantes para te defender desses micro-organismos, ou seja, elas fazem parte do seu sistema de defesa. E para que elas funcionem bem, você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, enquanto você fizer sua parte, se alimentando bem, fazendo esportes e vivendo uma vida saudável, suas defesas estarão prontinhas, não só para acabar com o vírus, mas com qualquer penetra que quiser entrar na festa que é a sua vida. Eu sou a Adilane Vilas Boas. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva unicriancas@icb.ufmg.br. Até o nosso próximo programa. Universidade das Crianças. Uma parceria Rádio FMG Educativa e Centro Pedagógico da UFMG. Direção Débora Dávila e Adilane Vilas Boas. Pessoal, então vocês viram como os vírus podem entrar no nosso corpo? Então, como nós podemos ver, eles são muito pequenininhos, né? E você sabe dizer o nome de algumas doenças causadas por vírus? Ali no nosso áudio eles falaram. Então agora eu vou fazer uma atividade aqui que é só para a gente observar mais ou menos como que isso acontece no nosso corpo. E para isso eu vou chamar a professora Luciana para me ajudar. Então nós vamos fazer como se fosse uma demonstração de como que isso acontece. Então quando a gente espirra, a gente não lava a mão, quando a gente faz qualquer coisa assim, a gente acaba transmitindo muitas vezes sem querer, sem perceber. Certo? Então, nós duas vamos fazer agora. Então, faz de conta que a professora Lídia, eu espirrei e coloquei a mão no nariz, ou no olho, na boca, e estava com os vírus ou os germes nas mãos. Ó, os germes vão ser representados pela purpurina. Então, eu vou passar aqui, ó, e vou esfregar bem, só para vocês terem uma noção. Ups! E daí eu vou cumprimentar a professora Luciana. Vamos lá, passando. Lembrando que é só uma demonstração. Só uma demonstração, que ultimamente a gente se cumprimenta pelo cotovelo, né, pelo pé. Só uma demonstração. Então lá,
Peguei, encostei na professora Luciana. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Como a gente fazia antes. Olha o que acontece. Olha o que aconteceu. E tudo que a gente tocar, olhem bem. Como que vai ficar? Tudo que a gente toca, a gente acaba passando sem perceber. Sem perceber que nós estamos transmitindo os germes, os vírus, até mesmo as bactérias para outros locais. Por isso a importância de se lavar bem as mãos. Então, enquanto nós vamos lavar as mãos, essas perguntinhas vão ficar aqui para vocês darem uma pensadinha nelas. E daí nós vamos voltar e nós vamos fazer uma outra experiência que vai demonstrar a importância do hábito de lavar sempre as mãos. Então a gente já lavou as mãos da forma correta, igual os professores estão ensinando nas aulas, e agora a gente vai fazer outra experiência, não é, professora Lígia? Vamos sim. Então agora nós vamos pensar por que será que foi tão importante eu e a professora Luciana lavarmos nossas mãos? O que será que aconteceu quando nós lavamos as mãos? Então, para isso, nós vamos fazer uma experiência. Vocês já devem ter visto, porque essa experiência ficou muito famosa logo que surgiu o coronavírus. Então, primeiro, nós duas vamos colocar os nossos dedos aqui, onde tem um pouquinho de água com orégano. Ó. Vamos sujar nosso dedo aqui, ó, com orégano, vocês estão vendo? Que vai ser como representasse os vírus aqui, ó, no nosso dedo. E depois nós vamos lavar os nossos dedos aqui, ó, nessa água aqui que está com sabão, ó. E olha o que acontece quando a gente coloca a mão aqui. Olha, os vírus fugiram dos nossos dedos. Por que será? Porque a nossa mão está bem limpa, a nossa mão está lavada. Quando a nossa mão é lavada com sabão, o sabão ele tem uma propriedade que ele consegue destruir o envelope, a camada que está em volta do vírus. Por isso que a gente não transmite mais o vírus quando a nossa mão está bem lavadinha. Entenderam? Olha que interessante. Então faça essa experiência em casa depois, para vocês perceberem a importância de lavar sempre as mãos. Gostaram da experiência, estudantes? Não agora, nós vamos agradecer a professora Luciana pela participação na aula de ciências. Foi muito legal, não foi? Obrigada, professora Lígia. Eu vou convidar ela para mais experiências com a gente. É muito legal quando nós podemos fazer experiência com outras pessoas da família e dividir os nossos conhecimentos, não é verdade? Eu gostei muito da participação da professora Luciana. Agora nós vamos falar um pouquinho e como que a gente combate esses vírus. Mas antes eu vou falar só um pouquinho para vocês sobre um vírus que ele está retornando, que é o vírus do sarampo. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, que é o vírus do coronavírus, o vírus da gripe, né, que a gente está tomando vacina, e trouxe também sobre o vírus do sarampo. É muito importante a gente saber sobre ele. Vocês sabiam que o vírus do sarampo ele estava erradicado? O que quer dizer essa palavra? Que não existia mais, não tinha mais o vírus do sarampo. Mas daí aconteceu o quê? As pessoas pararam de vacinar as crianças. E quando não se vacina, acontece o quê? Começa a aumentar a taxa de vírus no meio ambiente, de vírus nas pessoas transmitindo uma para outra. E o vírus do sarampo ele é altamente contagioso. Se a gente tiver aqui nesse tanto de pessoas no tanto de pessoas que estamos aqui, vamos supor 3 pessoas, e as pessoas não se vacinarem, elas começam a transmitir o sarampo. De cada 10 pessoas, vamos supor, 9 tomavam vacina. Hoje em dia apenas 7. Essas 3 que não tomam vacina, cada uma delas pode contaminar de 11 a 18 pessoas com o vírus do sarampo. Então é uma contaminação muito alta e o sarampo é uma doença muito grave, principalmente nas crianças. Ela pode até levar à morte. Então o governo tem investido muito em campanhas de vacinação, principalmente nas crianças de 0 até 1 ano, de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano, porque essas crianças elas não têm o sistema imunológico, que a gente fala, elas não têm como combater o vírus. Lembra que a professora falou que às vezes a gente já tem como se combater, algumas crianças já conseguem combater o vírus e essas crianças não têm um sistema para combater o vírus. Então é muito importante, olha só, a gente ter a nossa carteirinha de vacinação. Aqui a professora trouxe a carteirinha da minha filha, printei lá na carteirinha da minha filha. E essa carteirinha, ela diz que a gente tem alguns direitos da criança, como ser amamentada, direitos que a criança já tem desde quando ela nasce.
E também tem os deveres que os pais têm. Ó, daí na primeira página tem dados do bebê, que é os dados de quando você nasceu, seu nome, como que é o seu nome, onde você nasceu, tudo isso tem na carteirinha de vacinação. E a carteirinha, ela traz uma parte que diz assim, ó, direito da criança e dever, que é o dever do adulto que toma conta de você. E um desses deveres é o dever da vacinação. Então, é muito importante vacinar. Nessa página, ela fala que para ter uma cobertura boa de vacinação, 95% das crianças têm que estar vacinado. Então, quando isso não acontece, o vírus ele começa vocês viram que a experiência que a professora Luciana fizemos? Tudo que a gente tocava, ó, começava a ter vírus. É o que a gente está vendo do coronavírus agora, porque não tem uma vacina ainda. Então, se vocês abrirem a carteirinha de vocês, também vai ter essa parte aqui, ó, que vai falar qual a idade certa para vacinação, que seria lá de 12 meses e depois de 4 a 6 anos. Mas, ultimamente, eles têm feito vacinação assim, até para as pessoas de 1 a 29 anos, de 1 a 49 anos, quem ainda não tomou a vacina contra o sarampo, para que a gente possa combater essa doença que é tão perigosa. Eu até trouxe a minha carteirinha aqui, ó. Essa carteirinha da professora. Então, é muito importante a gente manter nossa carteirinha de vacinação em dia, porque os vírus só são combatidos com a vacina. Os remédios, eles vão diminuir os sintomas. Então, todo mundo aí de olho na sua carteirinha de vacinação. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje. Né? São muitos conteúdos, muitos conceitos que a gente aprendeu, discutiu, mas o que fica de mais importante é conseguir todo mundo se vacinar, tomar cuidado com a questão do sarampo, lavar bem as mãos, não sair de casa e nós vamos continuar na próxima aula falando sobre os seres vivos e os seres não vivos. Combinado, pessoal? Agradeço de coração a participação de todos, a participação da professora Luciana. Um beijo, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.